Título da lição e verso, quem me ajuda? O desejado de todas as nações. Verso para memorizar. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Isaías 60, versículo 3. Ok. A lição dessa semana vai naquela toada de fim do livro. Da mesma forma como a lição da semana passada, a gente vai caminhando para a parte final da história e da missão de Isaías. E, naturalmente, quanto mais perto do final a gente chega, mais próximo se tornam as mensagens de redenção do povo de Israel e as mensagens de esperança. Elas vão se tornando mais enfáticas. E, de um lado, Isaías relembra os erros de Israel e relembra os pecados do povo e as condições que o pecado colocou esse povo. Na outra ponta, ele faz questão de retratar de forma bastante clara qual é a esperança última do povo de Israel. Então, a lição basicamente está dividida em dois grandes blocos. O primeiro bloco, um chamado à atenção dos efeitos do pecado sobre o povo de Israel e, consequentemente, os efeitos do pecado sobre nós. Nessa parte da lição, e nesse relembrar, nesse rememorar dos pecados, que é o texto de Isaías 59, a gente tem alguns pontos importantes no texto que valem a pena relembrar. E eles marcam algumas coisas muito significativas na história do povo de Israel e na história do pecado, olhando para a humanidade como um todo. O verso 1 e 2 do capítulo 59, se você abrir sua Bíblia e quiser acompanhar, e manter a Bíblia aberta, vamos olhar alguns textos aí do capítulo 59, 60 e 71 para a nossa reflexão. Os versos 1 e 2 do capítulo 59 trazem, na versão que eu estou, o seguinte texto: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o teu ouvido para não poder ouvir. A primeira grande mensagem do texto de Isaías 59, ela vem em resposta ao que vinha acontecendo antes, que é, de certa maneira, a desilusão do povo, ou o distanciamento do povo e consequente desilusão de que Deus talvez não os escute e de que não haja salvação para eles. Nesse contexto, né, nessa abordagem de que talvez Deus tenha se esquecido deles, a gente já viu algumas referências anteriores no próprio texto de Isaías questionando o povo. Como é que é isso? Vocês não conseguiram entender direito? Deus não para de correr atrás de vocês e não se cansa de ajudar vocês. Se alguma sensação vocês têm de que Deus não ajuda ou Deus não está perto, não é por causa de Deus, porque ele nunca para, ele não se cansa e ele está sempre fortalecendo aquele que está aflito. O texto de Isaías 59 abre exatamente com essa mesma mensagem de forma resumida. Vocês não foram tão distantes de Deus que Deus não possa buscá-los, e não estão tão longe dele que ele não possa ouvi-los. Porém, há um problema com vocês. E esse problema está no verso 2. O verso 2 diz: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Portanto, há um problema com o pecado. O pecado ele produz dois resultados importantes na vida humana. O primeiro desses resultados é uma cisão, uma separação entre Deus e o homem. Essa separação ela existe desde o Éden e persiste até a vinda de Cristo, até a volta de Jesus. O ser humano permanece separado de Deus, e a figura aqui no texto é a separação de Deus do Pai dos seus filhos. Essa cisão que o pecado produz separou esses dois grupos. Por quê? Porque o Pai sempre se representa na sua santidade plena, no seu poder absoluto, na sua glória plena. Significa que se Deus aparecer assim, a humanidade será consumida pela glória de Deus em função do pecado prevalente na natureza humana.
Quando a gente olha o texto do verso 1, e por isso a lição tem esse título, o desejado de todas as nações, há alguém que produz a ligação entre o Deus que se separou de nós por causa do pecado e nós que estamos na condição de separados de Deus. Essa condição, ou seja, essa situação de separação, ela tem um ponto de resolução. E esse ponto de resolução é o desejado de todas as nações. Há alguém que desce ao nosso nível, se faz igual a nós e liga Deus ao homem, mesmo o pecado produzindo uma separação. Por isso o texto abre com essa mensagem de esperança. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. Qual é a razão pela qual a mão de Deus não está encolhida? O capítulo 3 de João, no verso 16, dá a razão. Deus amou o mundo de maneira tal que deu o seu filho, não um filho qualquer, mas o único filho, e aquele que crê nesse filho pode ter a salvação. Portanto, essa expressão de Deus amou o mundo e deu o seu filho é a representação concreta do verso 1 do capítulo 59. Porém, o verso 2 adverte: ainda que Deus tenha dado o seu filho, ainda que Deus tenha esticado o seu braço e a sua mão para atingir o ser humano rejeita. A separação é persistente. Há algo que precisa acontecer para que esta salvação se torne realmente efetiva. Todo o restante do capítulo 59 demonstra tanto os efeitos do pecado, ou seja, a maneira como o pecado vai produzindo efeitos colaterais no ser humano. Então, diz lá, as vossas mãos estão contaminadas com sangue, vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios estão cheios de mentiras e a vossa língua fere com maldade. Os efeitos colaterais do pecado se manifestam no comportamento humano. E esse comportamento humano, de certa maneira, atinge a relação com Deus e a relação com a salvação concedida. Se a gente tem alguma dúvida disso, é só ler o capítulo 1 de João. O capítulo 1 de João vai posicionar: veio para os seus, porém os seus não o receberam. Ou seja, a promessa feita para Israel de que o Messias viria e a salvação ainda estava disponível, quando você abre o texto de João e você vê os dois paradigmas desse verso 1, ou seja, a mão de Deus não está encolhida e ele não é surdo para que não possa salvar, o problema nunca esteve com Deus. O problema estava com as pessoas que receberiam o Cristo desejado de todas as nações como resposta concreta a esse verso. Não era Deus quem estava surdo, é a humanidade. Não é Deus que não fornece salvação, é a humanidade que não consegue enxergar onde a salvação está. E na situação mais grotesca desse fenômeno, você tem a pessoa de Cristo, que é o Deus encarnado, diante do seu povo, Israel, que passou gerações aguardando a manifestação do Messias, que passou gerações aguardando o desejado, e quando o desejado vem, eles não conseguem perceber. Está diante deles e eles não se dão conta. Está na frente deles a salvação e eles são capazes de gritar, crucificam. Está diante deles o contraste entre um bandido, Barrabás, e o Salvador, Cristo, e eles preferem Barrabás. Não existe nada mais paradoxal, contraditório ou grotesco do que essa cena. E é isso que o capítulo 59 tenta deixar evidente. A prática constante do mal e o aprofundamento nessa prática criaria tal nível de separação que o povo não perceberia o perdão. E aí vem uma parte do texto, que é o verso 16, dá uma olhadinha lá, capítulo 59, o verso 16, olha o que está dito aqui. No caso aqui, o contexto é o Senhor, né? O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça, é o que está no contexto, né, no verso 15, e aí viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve.
Ou seja, Israel desce tão fundo no pecado que não sobra ninguém. Não sobra ninguém que possa trazer o povo de volta à sua consciência. E é interessante porque essa expressão do verso 16, ela contrasta com uma outra promessa, também do livro de Isaías, de que viria alguém que repararia as brechas, resolveria o caminho, prepararia a condição para a chegada do Messias. Ou seja, é como se Deus olhasse para o povo de Israel e falasse, não sobrou ninguém, eu preciso levantar alguém que resolva a conta. E aí aparece João Batista na cena. E João Batista começa a reparar tudo aquilo que está quebrado em Israel, para criar um mínimo de pessoas que recebam o Messias. Se Jesus tivesse vindo ao povo de Israel sem João Batista, ele provavelmente não teria sido crucificado, teria sido apedrejado. É a vinda de João Batista que permite que exista alguém que receba o Cristo e que, de alguma maneira, crie no povo de Israel, que está distante dele, pelo menos o medo. Afinal de contas, os escribas, os sacerdotes, os fariseus só não mataram Jesus antes porque temiam o povo. Temiam o que acontecia com o povo. Como já existiam seguidores e isso formou um conjunto, de alguma maneira isso preservou o ministério de Jesus. Mas não fosse essa questão, provavelmente quando Jesus iniciou o ministério, além de ser um ilustre desconhecido, seria alguém que teria sido acusado no marco zero, no momento inicial. Qual a separação entre o povo e Deus? O verso 17 ainda amplia essa descrição, dizendo: ele vestiu-se de justiça como uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça e pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá o furor aos seus adversários, o devido aos seus inimigos, as terras do mar dar-lhes-á a praga. Aqui aparece um contraste fantástico na cena. Esse texto de Isaías 59, o verso 17, relembra uma mensagem que a gente tem lá no Novo Testamento, nos textos de Paulo, quando Paulo declara ou descreve a armadura do cristão. E ele usa esses mesmos símbolos que estão aqui, que Deus se veste, para colocar sobre aquele que aceita a salvação de Deus. E ele usa a expressão do escudo, a expressão da espada, a couraça, o capacete, lá no texto do Novo Testamento, mas a mensagem original está aqui, em Isaías 59. É daqui que vem a mensagem original. Ou seja, quem se vestiu assim foi o Salvador. Todo aquele que aceita o Salvador recebe os mesmos emblemas, as mesmas estruturas para viver no mundo. E é interessante porque o contraste se estabelece, em primeiro lugar, pelo distanciamento do povo, mas depois demonstra que Deus não está preocupado em ferir o povo. O que Deus quer, na realidade, é despertar o povo para a salvação e ferir os inimigos do seu povo. O problema é que, se Israel continuar sendo inimigo de Deus, aquilo que Deus preparou para os inimigos de Israel virá para Israel. Bom, avança 2000 anos na história. No caso do texto de Isaías, avança quase 3000 anos na história. E vem para o nosso tempo. É a mensagem. Deus continua do mesmo jeito, olhando para as nações do mundo com a mesma perspectiva. A maldade se amplia e, de certa maneira, a maldade ela adentra o arraial do povo de Deus e contamina o povo de Deus, produzindo separação. A ponto de, às vezes, a gente olhar para o que está acontecendo no entorno e não ver saída. Como o que a gente está vivendo agora. Todos nós estamos vivendo o mesmo drama e a mesma impotência diante desse drama. Ou seja, nenhum de nós tem solução para o problema que o mundo está enfrentando. A gente pode ter soluções pontuais, soluções pessoais, mas a gente não tem solução para o que o mundo está enfrentando. E essa sensação de impotência pode nos conduzir para duas direções. A direção de escutar que existe salvação, que vai além dessas questões humanas,
ou a de achar que Deus já não nos ouve mais e entrar nas mesmas condições de Israel. O diferencial entre uma forma e outra de reação é o quanto a gente está vivenciando do verso 3 ao verso 14. Ou seja, os efeitos do pecado e o amadurecimento do pecado em nós mesmos. Quanto mais a gente se aproxima de Deus e vai corrigindo essas questões dos efeitos do pecado e lutando contra essas práticas, não no sentido de enfrentar o mal, mas no sentido de procurar o bem, quanto mais a gente faz isso, mais nítida se torna a voz de Deus dizendo: minha mão não está encolhida, não existe possibilidade de eu não salvá-lo. Mas quanto mais a gente amadurece o pecado e quanto mais a gente aprofunda o pecado em nós mesmos pela prática e pelo distanciamento de Deus, mais difícil vai se tornando escutar a voz de Deus dizendo: tem luz no fim do túnel, tem saída, tem alternativa para tudo isso. O capítulo 59, de certa maneira, termina pontuando duas coisas, dizendo que a salvação está disponível, ou seja, virá o Redentor e a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles. Ou seja, o texto termina com uma abordagem, como a gente diria na linguagem popular, para cima, dizendo, sim, tem salvação, mas tem um detalhe: tem salvação para aqueles que se converterem. Não tem salvação para todos. Deus não é Papai Noel, não é um sujeito que salva bonzinhos. Não. Existe salvação, mas existe um preço. O preço foi a morte de Cristo. E a morte de Cristo tem uma causa, o pecado. Significa que só há possibilidade de salvação para quem abandonar ou estiver disposto a abandonar o pecado. Essa é a condição. As nossas condições de prática não nos salvam, porque nós somos pecadores. Não tem saída para isso. Essa doença não tem cura em nós. A cura para os pecados é a morte de Cristo. A graça de Cristo é o que cobre a nossa condição. O problema é que para eu receber a graça, eu preciso aceitar que o pecado seja retirado de nós, seja retirado de mim. Ou seja, eu preciso desejar que o pecado não faça parte da minha vida, ainda que ele continue lá. E essa é a grande questão sobre a salvação. Alguns vertem a salvação para um modelo de obras. Eu vou eliminar o pecado praticando coisas e forçando o pecado a sair de mim. Balela, o pecado não sairá de nós. Até que venha a redenção. Ele continuará lá. O que pode acontecer é que eu deseje abandonar o pecado e busque salvação. E aí Deus, sim, executa em mim essa salvação e o pecado deixa de me dominar. E Deus passa a ser aquele que me domine. Mas isso depende de eu continuar ligado a Ele, depende de eu continuar com Ele. Por isso, o texto do verso 21 é claro em dizer: quanto a mim está a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu espírito, que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela. Ou seja, a garantia de salvação é a recepção do Espírito de Deus de forma contínua. Por isso, João faz questão de relatar na abordagem que ele faz do último sermão de Jesus, a preocupação que Jesus tem com isso. Eu não peço, Pai, que os tires do mundo, apenas que os livres do mal. Qual é a razão pela qual Jesus ora assim, na última oração que ele faz, lá no capítulo 17 de João? Porque a condição do mundo não vai mudar. O mundo vai continuar do jeito que está. Talvez até piore, quanto mais tempo a gente viva aqui. A questão nunca foi essa, nunca foi o mal do mundo. A questão foi o mal dos filhos de Deus. E, portanto, a oração de Cristo para o Pai é que Deus os livre do mal. Ou seja, que o mal que reside neles não os domine. E por isso os capítulos anteriores, o capítulo 14, 15 e 16 de João, são enfáticos na descrição do papel do Espírito Santo.
É o Espírito Santo no coração daquele que crê e do que deseja ser liberto da escravidão do pecado. É o Espírito Santo que convence do pecado e me leva diante de Cristo para ver a sua justiça, ou seja, o Cristo e este crucificado, justiça de Cristo. E me leva diante do juízo para dizer: fica tranquilo. Se você aceitou que Deus faça o que tem que fazer na sua vida, Cristo te justifica e você fica de pé diante do juiz. Mas se você rejeitar o convencimento do pecado, não encontrará justiça. E quando o juízo aparecer, esse juízo produzirá pavor, porque a ira de Deus se manifestará sobre todo incrédulo, sobre todo aquele que não se converte. Essa é a mensagem do texto de Isaías 59. É uma mensagem dura, mas ao mesmo tempo uma mensagem de uma esperança tremenda. E por isso, capítulos 60 e 61 voltam quase como um hino, como um cântico de louvor, pontuando essa esperança. E aí, quando você aprofunda a leitura do capítulo 60 e você começa a olhar o tamanho dessa salvação disponível e a forma como essa salvação atinge o ser humano, pelo apelo que Deus faz no capítulo 60, é algo fantástico. Imagina Deus desesperado por salvar e olhando para a sua cidade, para a cidade que ele fundou, no sentido de criar um lugar para o seu povo, e ele olha para Sião, olha para Jerusalém e começa um apelo quase que insistente. Vocês não estão percebendo o que eu quero? Eu estou aqui, eu quero reverter todas as condições em Sião, eu quero tirar vocês das trevas em que vocês estão e quero levar para uma luz indescritível. Esse processo de transição, as nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. A descrição que o texto de Isaías começa a fazer da vinda do Messias, da apresentação daquele que é a glória de Sião, é algo fantástico. Ou seja, Deus está dizendo para Israel assim: o que eu tenho de melhor, a única coisa mais preciosa que eu tenho na vida, eu estou entregando para vocês, para que a minha glória seja vista na cidade de vocês, para que Jerusalém seja percebida pelos povos. Vocês têm noção de que ele já está aí? Vocês têm noção de que o Messias está aí entre vocês? Que aquele bebezinho que nasceu, humilde numa manjedoura, é a salvação de vocês. E esse texto vai ampliando essa descrição, vai ampliando essa abordagem, numa metáfora, obviamente, com a abordagem de Sião e de Jerusalém, mas a grande questão aqui é: vocês são capazes de perceber que a glória está voltando ao templo? A expressão desse texto faz lembrar dois sujeitos, um sujeito chamado Simeão e uma sujeita chamada, uma velhinha, uma vovozinha chamada Ana. Se vocês lembrarem os cânticos e a declaração de Simeão, o cântico de Ana e a declaração de Simeão lá nos evangelhos, o texto de Isaías 60 é o que a gente está lendo lá. Aqueles que se converteram ao perceberem um garotinho, um bebê, entrando no colo de alguém no templo, eles viram que não era um bebê qualquer. Se você imaginar que no templo de Israel entrava criança o tempo inteiro, cada filho que nascia de um judeu era levado ao templo para ser apresentado. Aquela era só mais uma criança entre muitas naquele dia, a ser apresentada no templo. O que despertou neles a percepção de que era diferente? Ouvirás uma voz atrás de ti dizendo: esse é o caminho, vai por ele. Na hora que aquele bebê passou, a voz falou no ouvido de Simeão, a voz falou no ouvido de Ana. E como eles estavam acostumados com a presença do Espírito, naquele momento eles não tiveram a menor dúvida. A única coisa que podiam fazer, fizeram, explodiram de alegria. E a expressão que está lá atrás, nos textos de Malaquias, descrevendo a perda da glória de Israel, Icabode, foi-se a glória do templo, se resolve agora no capítulo 60, numa profecia, e no capítulo 61, de maneira mais enfática, pontuando: a glória retornou ao templo. E essa glória é maior do que a primeira.
A primeira glória do templo era uma manifestação da glória de Deus dentro do templo, mas não entre as pessoas. A segunda manifestação é o Deus em pessoa convivendo com as pessoas. Não vai imaginar o tamanho disso. Imagina Deus vir à Terra na forma humana agora e começar a circular entre a gente e visitar cada uma das casas, dizendo: olha, fica tranquilo, relaxa, é só uma pandemia. Eu estou aqui. E aí ele vai para a casa seguinte, vai batendo na porta de cada um, avisando: fica tranquilo, eu estou aqui. E você vê face a face Deus. É isso que está acontecendo no capítulo 60 e no capítulo 61. A glória de Deus manifesta de forma plena, presente e pessoal entre o povo de Israel. E não é uma pessoa qualquer que está ali. É interessante observar isso, porque poderia ter vindo o Espírito e poderia ter vindo o Pai. Qualquer um dos dois poderia ter vindo à Terra. Mas não foram os dois que vieram. Quem veio foi o Filho. E João descreve a razão pela qual foi Jesus quem veio. A primeira razão está no verso 1 do capítulo 1 de João. O desejar de todas as nações vem porque ele é o Criador. Se você vai a João capítulo 1, diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A gente não ter dúvida, ele reafirma: olha, ele estava lá no princípio com Deus. Mas a razão importante para eu descrever isso é: ele fez todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, quando ele se faz carne, lá no verso 14, e vem entre nós e habita entre nós, o que habita entre nós é o Criador, aquele que fez todas as coisas. E mais do que isso, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O incrível é que no meio dessas duas histórias tem uma frase trágica: veio para os seus não o receberam. Mas tem uma outra frase que não é trágica. Então deu poder para todos aqueles que crescem no seu nome pudessem ser, por adoção, ser chamados, ser feitos filhos de Deus. É a razão para a gente estar aqui. Ou seja, porque aquele povo rejeitou o Cristo que veio para a sua salvação e ignorou os textos do capítulo 59, 60 e 61 de Isaías, nós estamos aqui. Não querendo, obviamente, a desgraça dos outros, mas agradecendo a oportunidade, nós estamos aqui por causa disso. Porque lá atrás alguém rejeitou. E a misericórdia de Deus, do verso 59, se estendeu até nós. Eis a minha mão, a mão do Senhor, não está encolhida. Está tão esticada que alcançou a gente 2000 anos à frente da história do Cristo. Isso é, de um lado, significativo, no sentido da misericórdia, de um outro lado, é grave, no sentido da rejeição. E as mesmas possibilidades estão presentes com a gente: aceitar ou rejeitar aquele que é o desejado. O texto continua, e o capítulo 61 vai para o ápice da história, né, vai para o apogeu dessa história, pontuando alguns textos clássicos, né, e a estrutura inicial do texto diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade aqueles que estão algemados. É um clássico esse texto, e ele é um texto na primeira pessoa, e essa é a parte fantástica do texto. Porque não é Isaías a pessoa desse texto, embora seja ele quem escreva. E, de certa maneira, o que acontece aqui é que Isaías personifica, né? Ele assume, ele personifica algo que vai acontecer no futuro. A gente vai aos evangelhos e o que a gente lê lá. Quando a gente chega nos evangelhos, a expressão dos evangelhos é Jesus lendo esse texto. E ao entrar na sinagoga e ler esse texto, Jesus continua a leitura, né? E vai para o verso 2 e diz: e a apregoar o ano aceitável do Senhor. E ele fecha o texto, e ao fechar o texto, ele vira para a plateia da sinagoga que está escutando, ele lê esses dois versos, essa porção de Isaías,
E ao ler isso aqui, ele vira para a plateia e diz: hoje se cumpriu essa profecia. Dá para imaginar quem estava na cena e escutou isso. E é interessante porque o comportamento é duplo na cena. Qualquer um que tivesse escutado isso aqui, com a tradição judaica da época, teria levado, arrastado Cristo para fora e apedrejado Jesus. Porque o que ele disse era blasfêmia. O que ele estava dizendo é: eu sou o Filho de Deus. Quando ele disse essa frase, hoje, aqui, se cumpriu essa profecia, ele está dizendo: eu sou o sujeito na primeira pessoa desse verso. Não é Isaías. Todo mundo sabia que não era Isaías. Mas ao dizer, hoje se cumpriu, ele está dizendo: eu sou o que esse texto representa. Havia duas possibilidades. Ou você levava a Cristo e apedrejava, ou você assumia que estava diante do Messias e aceitava. E é interessante que um grupo aceitou e seguiu Jesus. Um outro grupo rejeitou, mas não teve coragem de cumprir a lei e apedrejar Jesus. O pecado também produz isso. Embora o pecado seja arrogante no sentido da rejeição a Deus, mesmo que um Deus presente fisicamente na tua frente, o pecado também sabe os seus limites quando diante de Deus. E aqui tem uma coisa interessante nessa cena, né? Jesus só foi crucificado porque se permitiu fazê-lo, o que mostra o tamanho da misericórdia. Jesus jamais poderia ter sido crucificado se não permitisse isso acontecer, porque o poder dele impediria isso. Aí você vê algumas cenas interessantes nessa história do Cristo, né? Quando você viaja e vai para dentro do Getsemane e vê o Jesus, em primeiro lugar, lutando com respeito ao pecado se avolumando dentro dele, nele, e o separando de Deus. Ou seja, Jesus se permitiu, nele, cumprir o verso 2 do capítulo 59. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ao se fazer pecado, ele se permite cumprir esse verso. E essa é a angústia de Jesus no Getsemane. E fica uma pergunta no Getsemane: será que eu não avancei o sinal? Não fui presunçoso? Ou, no momento certo, é a hora certa? E essa angústia, sem a resposta, que começa um processo de não resposta de Deus, o pecado produziu separação entre Cristo e o Pai. Essa sensação ele nunca teve. Nós temos, mas ele nunca teve. E na hora que essa cena ocorre e a cisão é completa, a angústia dele vai no limite extremo. E aí, o que acontece? Ele sua sangue. E é só quando ele decide, mesmo sem a resposta, eu vou, é na hora que ele toma a decisão, vou em frente, e o pai pode chegar e levantar o filho e dizer, ok, agora eu te ajudo. Agora eu posso responder. E aí vem os anjos e levantam Jesus e o recobram. Mas o resultado dessa angústia persiste. Se você pegar o livro que tem o título da lição dessa semana e for olhar essa cena na sequência dela, o que acontece, o rosto de Cristo era apavorante, tal a angústia que ele havia sofrido. O olhar era sereno, mas o rosto guardava as marcas da angústia, a ponto de ser assustador olhar para ele. Os discípulos se assustaram quando viram Cristo. Tal era a angústia. Há algumas coisas na estrutura fisiológica, por exemplo, que às vezes a gente observa. Tem pessoas que, por causa de um trauma enorme, em questão de, às vezes, 24 horas ou alguns dias, não muitos, ou branqueia todo o cabelo, ou perde todo o cabelo, ou aparece uma mecha enorme como resultado de uma angústia ou um trauma imenso. Não é muito comum, mas acontecem cenas assim em traumas de grande porte. Imagina Jesus envelhecer em uma noite. Essa é a cena da cisão que o pecado produz entre Deus e o homem. Nós nunca vamos ter a oportunidade, enquanto vida humana, de entender tudo isso.
a dimensão do que é essa cisão no sentido pleno, porque a gente já nasceu separado. Então, para a gente, isso é normal. O que não é normal para nós é uma ligação completa com Deus. Isso não é normal. Por isso, quando ela acontece em alguns momentos da nossa vida, a sensação é algo que é indescritível. Mas a cisão para nós é normal. E por isso o texto é grave. E a gente pode se acostumar com aquilo que é normal. E é essa advertência que o tempo inteiro Isaías vai fazendo no livro inteiro, no livro todo. Quando Jesus aponta para essa questão, o ano aceitável do Senhor, e essa é a última parte do nosso estudo dessa semana, há uma coisa interessante nesse ano aceitável, apregoar o ano aceitável do Senhor. A forma como esse texto está escrito no original e a expressão que está por trás dessa palavra aceitável é uma expressão que nos liga aos sacrifícios feitos em Israel, principalmente o contínuo do sacrifício, o cordeirinho que morria pela manhã e pela tarde, envolvendo o povo de Israel com uma graça contínua, ou seja, a graça que resolve o pecado residente em nós, não as ações pecaminosas no sentido da intenção de pecar, mas o pecado, ele que está arraigado em nós no sentido de nascemos pecadores e somos pecadores. Esse aceitável tem a ver com o fato de que os sacrifícios em Israel foram aceitos, e que os pecados intencionais foram confessados. É isso que é o ano aceitável que está aqui numa primeira abordagem. Ou seja, chegou o momento em que Israel será julgado, mas também justificado, e é o ano aceitável, ou seja, os sacrifícios do povo serão julgados e aceitos. A expiação. Se a gente lembrar, o texto de Daniel 9, ele apontava nessa direção. Quando o ungido de Deus viesse, algumas coisas aconteceriam. Cessar da iniquidade, a justiça eterna chegaria, e aparece lá a expiação da iniquidade. O Cristo chegou, a expiação da iniquidade, o ano aceitável do Senhor. Isso tem a ver com o dia da expiação, com o processo do julgamento e da expiação, com o juízo de Deus. Ou seja, quando Jesus diz, hoje se cumpriu isso, o que ele está dizendo? Ele está olhando para si mesmo e dizendo, eu sou o que cumpre tudo isso. Aonde todas as profecias se desembocam e se resolvem. Estou diante de vocês como cumprimento de todas as profecias que vocês conhecem e de todas as que vocês nem se lembram. Joga isso para frente na história. Quando essa cena se repete, o ano aceitável do Senhor. Ela se repete quando a última parte desta cena precisa se resolver. E o Cristo, justiça nossa, se transforma em Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E o ano aceitável do Senhor agora vira perpétuo, eterno. É o fim da história. Portanto, Isaías 61 liga dois momentos da história. Liga a cruz, o momento Messias, e liga o Redentor final, o momento salvação eterna. Ou seja, o texto de Isaías 61 é um texto inacabado. Não só ele, 60 também é, até certo ponto, um texto inacabado. Ele é concluído no que diz respeito à glória de Deus manifesta no tempo que Cristo veio. Mas ele é inacabado no sentido de que a ira de Deus ainda não se manifestou. Assim como o texto de Isaías 61 está inacabado, exatamente porque Jesus parou o texto e encerrou a leitura na expressão apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele não leu a próxima parte do verso. E o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os que... Quando é que esse texto, essa segunda parte do texto se cumpre? Você abrir o texto de Isaías e for lá no final, de Apocalipse, desculpa, lá no final do livro de Apocalipse, na última referência do livro de Apocalipse, o que você enxerga lá em relação a esse texto? Aparece uma promessa lá, que fecha o livro de Isaías, conclui o livro de Isaías de maneira completa. Os últimos blocos, a última descrição do livro de Apocalipse, apresenta o cumprimento de tudo. Deus, Emanuel,
viverá com os seus, habitará entre eles. Essa é a primeira parte do cumprimento dessa cena. Mas não é só isso. O texto ainda diz: ele enxugará dos olhos toda lágrima. É exatamente o que a gente está lendo aqui em Isaías 61. O dia da vingança do nosso Deus chegou, e ele há de consolar todos aqueles que... Jesus propositalmente interrompe a leitura no capítulo 61, verso 2, na metade. E, naquele momento, ele cumpre a primeira parte do texto. Falta a segunda. A segunda é nossa. A gente vai assistir o cumprimento da segunda parte do texto. Não só a gente, todos os salvos, mas em particular a gente, porque os outros que serão salvos morreram há muito tempo atrás e quando ressuscitarem já vão ver a redenção. Mas nós não. Nós talvez vejamos todas as cenas. A primeira parte da vingança, o dia da vingança de Deus, quando ele há de destruir aqueles que destroem a terra, a queda das pragas de Apocalipse 16, e também veremos a segunda parte, ele consolar os que choram. A gente vai ver o cumprimento inteiro da profecia. Os que já morreram em descanso, em aguardo da vinda de Cristo, vão ver a última parte da profecia. O cumprimento do último momento da profecia. Mas não vão ver a história inteira se desenrolar a essa manifestação de Deus. Portanto, a gente tem um privilégio, maior até, em certo aspecto, do que os que viveram antes. O privilégio de talvez poder ver toda a cena que Isaías descreveu. Ver o cumprimento de toda ela. Óbvio, os que viveram nos dias de Jesus, o desejado de todas as nações, tiveram o privilégio de ver Jesus face a face, mesmo que não tenham compreendido bem o que estavam vendo. Nós vamos ter o privilégio de também vê-lo face a face, em glória e majestade, mas vamos ter a oportunidade de ver como a história vai fechar, como Deus resolverá a história definitivamente. A grande pergunta é como eu respondo ao apelo do capítulo 59 e do capítulo 60. Seja o apelo direto, seja o apelo indireto, pela conversão, pelo abandono dos maus caminhos, dos maus pensamentos, de toda a sorte de pecado, e a busca plena e completa de Deus como algo presente e como guia pleno da vida. Essa é a grande questão. Ou seja, o desejado de todas as nações, ele é meu desejado? Ou ele é só o desejado? Essa é a grande pergunta a ser respondida nessa lição. E aí a gente abre o espaço, a partir da resposta dessa pergunta, para concluir o livro. Para ler a última parte do livro, a última parte da promessa, que é a descrição do céu, a descrição da redenção, que é o que fecha o nosso estudo do trimestre e encerra nossa estrada nesse evangelho de esperança, que é o livro de Isaías. O que eu espero é que a nossa resposta seja uma resposta consciente, rápida e afirmativa, na direção de, sim, ele é o meu desejado, não é o nosso desejado, não é o desejado das nações, ele é o meu desejado. E que a partir da gente, individualmente, seja desejado dos outros, porque a promessa persiste desde Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todo aquele que aceita o desejado de todas as nações se torna imediatamente bênção para todas as famílias da terra. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um sábado agradável de reflexão nessa história. Se quiserem, vale a leitura dos trechos dos evangelhos que eu citei ao longo das ilustrações, a gente relembrar essas cenas, rememorar essas cenas, e elas serem vivas na nossa mente, mas principalmente a gente ler a última parte, que é o capítulo 20 e 21, ou 20, 21 e 22 de Apocalipse, relembrando como essa cena terá um desfecho, e que a gente vai ter, se a graça nos alcançar no nosso tempo ainda, a gente vai ter a chance de ver o desfecho dessa história. Deus abençoe a todos vocês, é o meu desejo para todos. Querido Pai está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque a graça maravilhosa de Cristo continua disponível e a mão de Deus não persiste encolhida e não há distância que a salvação não possa alcançar. Te agradecemos porque essa salvação nos alcançou 2000 anos à frente dessa história, 3000 anos à frente do Evangelho de Isaías, e que essa salvação nos dê a consciência
em primeiro lugar, da urgência do tempo, em segundo lugar, da necessidade de que a mesma salvação alcance outros, que possamos ser os instrumentos para isso, tendo o privilégio de levar a tua salvação e ser a tua salvação ao mundo que carece, ao mundo que necessita dela. Tá, Senhor, que, se possível, ainda possamos ver o cumprimento da segunda parte dessa profecia em nossa geração, e, para isso, prepara-nos e dá-nos a perseverança necessária para seguir os teus caminhos e não abandoná-los, e principalmente a certeza que temos de que podemos confiar plenamente na presença do Espírito, na guia dele e na possibilidade de salvação. Isso é o que lhe pedimos e lhe agradecemos, confiado no mérito de Jesus, em nome dele que oramos. Amém.